Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos à nossa mentoria gradual, tá? A gente dá continuidade aqui ao estudo, né, que iniciamos na semana anterior. Seria ali a parte 2, né, de sinais de força de uma tendência, né? Ou mesmo, né, sinais de perda de força de uma tendência, né? Que foi, acabou sendo um pouco mais o foco da leitura, né? Eu troquei um pouco a ideia do foco, né, para que vocês pudessem começar a observar um pouco mais, né, de que às vezes, né, você está entrando numa tendência um pouco mais tarde, tá? Então, acabou se tornando nessa essa possibilidade de leitura. Hoje eu vou estar um pouco mais fanho aqui, né, pessoal? Peguei um resfriado e também vou tentar ser um pouco mais breve aqui no nosso estudo de hoje, tá? A gente vai só encerrar, né, essas páginas desse estudo, até para não ficar nenhum estudo sem a sua continuidade. Ainda, né, falando sobre o próximo estudo, né, que é algo que a gente usa muito. Eu acredito que vai ser bastante interessante para vocês, né, a parte de bandeiras de baixa, né, em forma de topo duplo e bandeiras de alta, né, em forma de fundo duplo. E seus contextos, né, porque aí tem algumas páginas aqui. Esse daqui acho que a gente vai levar um pouco mais de tempo, mas vou tentar ser breve ali na parte que der, né. Mas esse aqui tem um pouquinho mais de páginas, né, acaba sendo um capítulo um pouco maior. Mas eu acredito que acaba sendo interessante, a gente vem conversando, inclusive, né, nesses dias aí por topo duplo, né, de como entender essas ideias, né, e ali fica a letra da lei ali para vocês entenderem, né, de onde que a gente tira, né, essas ideias, tá? Que a gente acaba repetindo ali para vocês no dia a dia. Então hoje, né, desculpem um pouco aí o nariz, às vezes a gente vai ter que dar uma pausa aqui para dar para ir resolvendo a questão da gripe aqui, beleza? Mas logo a gente está 100%. Então a gente dá continuidade aqui, né, ao nosso estudo. E eu vejo de grande valia, né, essa continuidade. Eu gosto muito desse aprendizado aqui que a gente tem aqui com essas páginas, né, são leituras gráficas, né, onde você pode rabiscar e compreender. E você acaba ganhando, né, tempo de tela através desses backtests, né, que estão aqui. Você pode aprimorar a sua leitura, né, através de repetição, né? Então eu vejo, né, como um grande avanço aqui esse tipo de estudo. Então, deixa eu colocar aqui a imagem acima, né, porque aí a gente foca aqui somente, né, no texto. E aí fica mais fácil de eu conseguir ir explicando para vocês aqui. E aí, pessoal, como a gente já tem um estudo um pouco mais amplo, né, eu vou trazer mais pontos aqui, né? Geralmente eu acabo trazendo alguns pontos extras, né, dentro dessa leitura sempre que possível, tá? Então a gente dá continuidade aqui, ó. Correções subsequentes tendem, né, a ficar maiores, tá? Então vejam, né, que a gente focou, né, nos estudos anteriores, que é para que se entenda a fase forte da tendência, né, para que conforme, né, você vá vendo as correções, né, você entender que essas correções, né, elas tendem a ficar maiores, né? A gente viveu isso daí no M60, né? O mercado vindo de uma movimentação muito forte e depois, né, a gente viu agora, né, na sexta-feira uma correção, né, um tanto quanto mais profunda, né? Mas que ainda assim apresentou algum tipo de retomada, ou seja, tudo dentro das características daquilo que a gente estudou, né? Teve a quebra da LTA, teve o gap de média, então teve as movimentações, né, sequenciais de tudo aquilo que a gente vem estudando, né? Nada diferente daquilo que a gente vem estudando. Então vejam a importância e relevância, né, de você começar a aplicar isso no seu dia a dia. Só um pouquinho, pessoal. Então a gente dá continuidade aqui, ó. Em uma tendência sempre haverá correções, né? Então vejam que geralmente a gente tem nessas oportunidades. Mesmo que às vezes uma mera L1, uma mera H1, né? Mas tem algum tipo de correção, tá? Então é importante você também entender nessas movimentações como correções. Inclusive a fase 2 desse estudo vai ser você focar, né, em compreender os tipos, né, de bandeira, né? No caso, né, as bandeiras em forma de topo duplo. Então, em uma tendência sempre, né, haverá correções, né? E elas tendem a ficar maiores à medida que a tendência se estende, né? Aproveitar a fase inicial, né, de uma tendência, né? Uma informação extra ali. Entretanto, até que ocorra uma reversão, cada correção deve pelo menos testar o extremo anterior. Vejam que aqui já tem uma fala muito, muito importante, né?
Lembra que eu falo para vocês que eu gosto de comprar correções com algum tipo de espaço até uma nova máxima? Vem exatamente daqui, né? Quando eu falo de comprar uma nova máxima, ou mesmo vender, por exemplo, né, uma nova máxima, vocês vão ver que hoje vocês vão conseguir encaixar um monte de coisa que a gente repete, só que aqui dentro do texto trazido pelo Al, né? Ele cita, né, que até que ocorra uma reversão, cada correção, né, ou seja, todas aquelas correções que a gente estudou, né, os seus tipos ali, deve pelo menos testar o extremo da tendência. Veja que ele escreve deve, né? Então, quando você entra numa correção, minimamente você está esperando um teste da mínima da tendência. E olha que bacana isso aqui, ó. Pelo menos, né, testar o extremo da tendência. Vejam que, por exemplo, né, quando você faz, por exemplo, essa venda aqui, ó, você espera, né, que a venda aqui, por exemplo, né, dessa L1, né, você viu o impulso de duas barras, você viu uma correçãozinha lateral, né, uma pequena bandeira, e aí você vendeu aqui. O que que você estava esperando? Pelo menos o teste do extremo dessa tendência, tá? Que era até então eu estava aqui. Depois você vê aqui uma correção de duas pernas, né? Uma L2 na média móvel de 20. Você espera pelo menos um teste da mínima dessa tendência. Opa, Luciano, aqui, mais uma vez, né? Aqui teve um M2S, aqui teve de novo um M2S, depois aqui um novo topo duplo, né? Mais baixo. Você também pode chamar isso daqui de L1, também pode chamar isso daqui de L2. E mais uma vez você espera o teste do extremo da tendência. Por isso, né, a gente sempre tenta buscar vender com um certo espaço até essa nova mínima. Porque muitas vezes ele vai acabar apresentando correção aqui, tá, pessoal? Então, quando ele apresenta essa correção, você já pode fazer uma parcial, ou pelo menos, né, você já tem um certo lucro, mesmo que volte, posso sair no break-even aqui, Luciano, esse daqui não deu legal. Por exemplo, né, aqui, ó, já na fase mais tardia da tendência, né, você teve aqui uma lateralidade, né, alguns topos minoritários, topo majoritário se encontra aqui, mínima majoritária se encontra aqui, e aí você vê, né, a própria quebra da LTA, você vê o mercado aqui iniciando um possível gap de média. Opa, Luciano, vendi aqui o gap de média. Estou esperando o quê? Um teste do extremo da tendência. Ele falhou. Quando ele falha, né, você pode sair no break-even ou você pode sair com algum lucro aqui quando você vê alguns sinais de reversão, tá? Então, são possibilidades de leitura. Fase forte da tendência, buscando os extremos. Fase forte da tendência, buscando os extremos, né, um novo extremo. Fase forte da tendência, buscando um novo extremo. Fase fraca da tendência, ainda poderíamos estar buscando um novo extremo, porque muitas vezes ainda, né, ou melhor, algumas vezes, né, quando a gente tem todos esses sinais, né, de quebra de LTA, gap de média, em alguns momentos ainda assim, né, quando o macro está muito forte, como a gente viu, ele retoma a tendência, né? Aconteceu isso várias vezes no 15 minutos ali, tá? Então, às vezes você tem algumas mudanças, mas a tendência no macro está muito forte, né, e o mercado segue, né, vindo a novas mínimas, no caso, tá? Então, vejam, né, toda a importância disso daqui, né, de você ter essa clareza de que toda vez que você entra na fase forte da tendência, você está buscando o extremo, né, anterior. Em uma tendência de baixa, a mais recente mínima do dia, né, no caso, em uma tendência de baixa, ou seja, toda vez que você fez essas vendas, você estava buscando a mínima do dia, que até então era aqui, depois a mínima do dia estava aqui quando você buscou a venda, depois a mínima estava aqui quando você buscou essa venda. Então, vejam que a gente tem, né, usualmente criará um novo extremo. Tá? Então ele faz um teste e usualmente ele cria um novo extremo. Então é um ponto que você pode às vezes fazer uma parcial e fazer a condução. Vejam que aqui, né, dentro dessa movimentação, várias vezes ele foi pagando os alvos, né? Mesmo que de olho, você já deve estar se acostumando a fazer. Ó. Aqui ele pagou 100%, né? Opa, aqui, Luciano, ele pagou 100% basicamente aqui. Aqui ele pagou 100% basicamente aqui, pagou inclusive o terceiro alvo desse último aqui. Visualmente, né, com o tempo você consegue chegar a essas conclusões de tanto fazer projeção de fibra, né? Você se acostuma mais ou menos com o valor que é, tá? Então ele acabou pagando as projeções, seja a projeção da primeira, primeiro rompimento, do segundo, do terceiro, ele foi pagando, né, todas as projeções. A barra 1, né, a barra 1, então a gente vem aqui, ó, pontua a barra 1, fez uma máxima mais alta em duas pernas depois de uma quebra de linha de tendência de alta, né? Ele está falando, né, que já teve a quebra da linha de tendência de alta. A LTA, ela se encontra vindo, né, provavelmente da tendência anterior daqui. E aí ele falou que teve uma quebra, né, da linha de tendência de alta. E ele está te dizendo, né, que ela foi uma máxima mais alta em duas pernas, tá? Duas pernas, né? Perna um corrigiu, perna 2. Então o mercado fez essa movimentação aqui em duas pernas, uma, duas, tá? A máxima dela está bem aqui, ó. Tá a linha pontilhada aqui, indica que aqui é um dia, é um novo dia, né? Aqui encerra o dia anterior
e aqui onde tem essa linha pontilhada começou um novo dia. Então, ele está te dizendo, né, que teve a quebra da LTA e que depois disso, né, fez uma correção de duas pernas até uma nova máxima. E então, né, depois da quebra de uma linha de tendência de alta. E então o mercado reverteu através de uma reversão de duas barras. Opa, aqui tem um tema, a gente pode aproveitar para abordar, é até uma dúvida de um dos amigos por esses dias, né? Aqui, pessoal, a ideia de 2BR é quando você tem uma reversão, né, de duas barras. O ideal é que ela seja rápida, mas também tem uma 2BR que ele cita, né, que ela pode acontecer com três barras. Aqui foi um com duas barras. Não foi a perfeita, né, por exemplo, para você acreditar muito na continuidade, porque ela não fecha abaixo da mínima da barra anterior. A mínima da barra anterior está aqui, a máxima, né, da barra anterior está aqui. Ela é uma 2BR? É, porque ela reverte a mínima da barra. O que é importante na 2BR? É reverter a mínima da barra, né? Então, na 2BR, né, trazendo aqui um novo desenho, né, pode ter um monte de pavio assim, ó, como ele trouxe? Pode. Contanto que, né, a barra seguinte, né, deixa eu só, fiz de preto, né, faço a outra de vermelho. Contanto que a barra seguinte consiga fazer isso aqui, ó, né, pelo menos vir abaixo, ou seja, ela tem que vir abaixo da mínima. Muito melhor quando ela faz isso aqui? É muito melhor quando ela faz isso daqui. É muito melhor quando ela vem de um contexto, Luciano, por exemplo, de um topo duplo, de uma máxima do dia anterior. A gente estudou, né, no livro de reversões, né, que ele fala, né, que você deve dar muita atenção à máxima do dia anterior, que muitas reversões acontecem na máxima do dia anterior. E aqui vem mais uma sacada de você juntar o estudo, né, do juntando tudo. Quando, né, o mercado tenta ultrapassar, por exemplo, a máxima do dia anterior e deixa toda essa rejeição logo em seguida, né, uma 2BR, e essa 2BR inclusive teve continuidade aqui, ó, né, porque ela perde a mínima da 2BR, né, e aí aqui já fica uma venda um pouco mais segura, já que ela não fechou, né, Luciano, abaixo da mínima. Se ela fecha abaixo da mínima, já dá para vender mercado aqui, mas ela ainda volta, né, ainda deixa um certo pavio. Mas ainda assim ela demonstra muita rejeição à máxima do dia anterior, né, que é esse topo duplo aqui, mais alto, tá? Então, aqui ele traz, né, que o mercado reverteu através de uma reversão de duas barras, né? É uma clara rejeição a esse topo duplo, né, a máxima do dia anterior. Nesse momento, os traders inteligentes estavam procurando entradas na venda no que seria uma potencial nova tendência de baixa, ao invés de entradas na compra, né, na tendência de alta do dia anterior. Então, o dia anterior foi toda uma tendência de alta, aqui a gente está vendo só o finalzinho dele, né, e provavelmente, né, você já estava buscando uma nova mínima. Quando essa nova mínima que foi rompida, pessoal, né, o rompimento dessa mínima vem mais tardio aqui, né, ele vem aqui, ó, né, uma barra de rompimento, né, e uma barra de continuidade. Aqui eu tenho barra de rompimento e tenho pausa, mas isso só sinalizou, né, uma pequena bandeira, tá? Pequena bandeira de baixo, certo? Então, o rompimento dessa mínima aqui, né, ela realmente de fato acontece, né, muito mais com essa barra do que com essa barra, tá? Porque essa barra ela tem pouco corpo, né, dessa barra fora e a barra subsequente a ela, né, acaba sendo uma barra de alta. Então ela não confirma, né, a continuidade. Essa aqui já confirma a continuidade dessa movimentação. Muitas vezes quando você tem um rompimento de uma lateralidade, você tem uma tendência bem mais extensa, tá? E aí é quando você pode e deve trabalhar esses setups de venda, de retorno à média, tá? E a gente vem trabalhando ali ao invés, né, de entradas na compra na tendência anterior. Então vejam que o mercado mudou, né? Ele deixou uma grande rejeição, você vê esse grande pavio logo na sequência, você vê uma 2BR, e aí ele cita, né, que a partir dali, né, traders estavam migrando, né, seu pensamento comprador para um pensamento vendedor, tá? Aqui também, né, já teve algumas características, né, que a gente ainda assim pode somar. Ó, se aqui no dia anterior a tendência, posso chamar isso aqui, por exemplo, de um gap de média. A gente só está vendo essa parte, né, pessoal? O gap de média ele tem a premissa de um teste do extremo da tendência, para que isso seja uma lateralidade ou mesmo, né, uma MTR. Nessa condição aqui acabou se tornando um MTR, inclusive rompendo a região de mínima, né, do gap de média que ficou. Então o gap de média teve aqui, teve uma entrada, né, de H1, depois ele perde mínima, teve uma segunda entrada aqui de H2 e ele fez o teste, né, ele cumpriu aquela premissa ali que a gente usa muitas vezes para realizar muitos trades. É, a barra 3, deixa eu só voltar aqui. A barra 3 foi uma venda depois de uma correção de duas barras até a média móvel. A barra 3, né, pessoal? A barra 3 foi uma venda, né? Depois de uma correção de duas barras, né, até a média móvel. E que foi a primeira correção depois de um impulso de duas barras que deu início à reversão de baixa
a partir de preços acima da máxima do dia anterior. Vejam que ele está ligando todos os pontos aqui de novo, né, pessoal? A gente está aqui, ó. Ele está dizendo que a barra 3 ela foi uma venda, né, depois de uma correção de duas barras até a média móvel. Ele está falando que aqui teve uma correção de duas barras até a média móvel. Veja que aqui não tocou, tá, pessoal? Na barra 3. Mas ainda assim ele lê isso como uma correção, né, em direção à média móvel, tá? Até por isso que a gente conversou que a gente usa a média móvel de 9, né, que muitas vezes ela gera um novo parâmetro para a gente aqui, né, de correção até a média. E que funciona muito bem, né? Diga-se de passagem. Depois de um impulso de baixa de duas barras, a gente sempre repete também essa ideia, né? Vejam que ele acabou marcando também o impulso de baixa, né, de duas barras. Nunca o impulso de uma barra, mas quando a gente tem um impulso de duas barras, né, muitas vezes ele pode ser seguido sim por uma nova perna, principalmente quando ele faz, né, uma nova estrutura, né? Ele tentou, né, já tentou não, ele veio aqui já abaixo de uma nova mínima, tá? Que deu início, né, a uma reversão de baixa a partir de preços acima da máxima do dia anterior. Então a reversão ela veio a partir, né, de uma nova máxima do dia anterior. E aí, o fato de ser do dia anterior, né, de ser o ponto de um swing majoritário, a máxima do dia anterior, ela é interessante porque muitas reversões acontecem, né, tanto na máxima ou na mínima do dia anterior. Nós falamos sobre isso no livro 3. Foi um rompimento e correção que se seguiu ao rompimento abaixo do swing do dia anterior. Então ele está falando aqui que essa movimentação aqui, ó, ela foi um rompimento e correção que se seguiu abaixo da mínima, né, do dia, da mínima prévia, né, do dia anterior. Então ele chamou isso daqui de rompimento, isso daqui de correção, isso aqui continuidade, tá? Então, dentro daquela lógica, né, que a gente veio atribuindo, né, uma nova estrutura, uma correção rasa, né? Se você observa, né, quanto a essa perna aqui, ó, se você mensura, né, isso daqui, você vê que isso daqui ainda está um pouco abaixo, né, dos 50%, né, desse dia, tá? Você vê que isso daqui tá na região ainda de 38,2. Então foi um rompimento e correção que se seguiu ao rompimento abaixo da mínima do swing do dia anterior. A mínima do swing do dia anterior estava aqui, tá? A barra 4, né, foi a primeira quebra de linha de tendência de baixa de média móvel. E da média móvel, primeira quebra de linha de tendência de baixa, né, ele fez uma aqui, uma bem extrema, depois ele deixa uma segunda, né, LTB, e aí ele está falando, né, que ela foi a primeira quebra, né, de linha de tendência de baixa e da média móvel, né, porque ela consegue aqui, né, chegar, né, dessa vez realmente até a nossa média móvel de 20. Quando ela chega, né, finalmente até a média móvel, a gente chama isso daqui de M2S, né, que é um setup de venda de retorno, né, de duas pernas até a média móvel. Esse daqui foi de livro, né, pessoal, porque aqui você tem uma venda tanto de L1 quanto a venda de L2. Então ele realmente, né, acaba sendo o retorno em duas pernas, né, dessa movimentação. Nem sempre é tão claro assim, para a gente ver essas duas pernas. Embora por apenas um tique ou pouco mais. Né, que ele está falando que ele chega, né, a ir acima, né, foi a primeira quebra de linha de tendência de baixa e da média móvel, né, porque ele foi apenas um tique, né, acima ou um pouco mais. E foi seguida de uma nova e foi seguida de uma nova mínima, ou seja, né, aqui o setup de venda deu bom, né, porque ele acabou vindo ainda, né, cumprir a premissa de um teste do extremo da tendência. Ela foi acima da máxima de um swing minoritário. Swing minoritário, deixa eu só ler um pouco mais, né, a gente já trabalha tudo. Ela foi acima da máxima de um swing minoritário e por isso foi uma pequena máxima mais alta, mas falhou em ir acima da média móvel, né? E acima, né? Ou seja, fechamentos acima, né? O próprio gap de média, do topo do impulso de baixa que veio após a barra 3 ou a máxima do swing antes da barra 3, tá? Então, máxima do swing. Opa, Luciano, eu tenho um bom impulso, tenho um topo. Isso aqui, né, seria a máxima de um swing. Tem um novo impulso, né, então aqui é a mínima desse swing. Tudo que tiver ao meio dessa movimentação aqui passa a princípio a ser minoritário. Então o topo que ele falou que era um topo minoritário é esse topo aqui. Tá? Então ele cita aqui, né, você teve, né, foi seguida. Ela foi acima da máxima de um swing minoritário, então o swing minoritário que ele está se referindo é esse topo, e por isso, né, foi uma pequena máxima mais alta, em relação, né, ao swing minoritário. O majoritário ele fala que se encontra aqui, né, e foi uma pequena máxima mais alta, mas falhou em ir acima, né, da média móvel, do topo do impulso de baixa, né, que está aqui, o topo do impulso de baixa, que era, né, o ponto do swing, né, e a máxima da barra 3 aqui, que ele está usando a barra de baixa, né,
acabou não vindo, né, acima dessa região, ou seja, está mantendo, né, a estrutura majoritária de baixa, né? Isso aqui é um ponto bastante importante dentro dessa leitura que ele está trazendo. Então, falhou, né, de vir acima da média móvel, falhou de vir acima da máxima do swing. O máximo que ele conseguiu foi reverter um ponto, né, minoritário, tá? A maioria dos traders viu isso como uma simples reversão de duas barras e um setup de venda de L2, né? Que a gente colocou, né? Uma venda de L1, aqui uma venda de L2, né? Uma, duas pernas, retorno à média móvel de 20, bem como, né? Aqui ele trouxe mais uma vez, né? Que a maioria dos traders viu isso como uma simples 2BR, né? Uma 2BR como L2 na média móvel de 20. É uma boa barra, ela fecha próximo da sua mínima, né? Que seria uma boa razão para você estar vendendo. Você tinha, né, boas razões para estar vendendo. A ausência, né, de uma mudança na estrutura, só uma estrutura minoritária, uma L2, né, aqui na média móvel de 20, né, um M2S e, né, um retorno de duas pernas ali, bem como a 2BR. Então tinha boas razões ali para você estar buscando por venda, buscando pelo menos o quê? O teste do extremo, né, que é aquilo que a gente vem repetindo. Ambos ocorrendo na média móvel, ok? Ali acabou, né, culminando ali na média móvel. Houve apenas duas ou três barras em cada perna deste ABC. Houve apenas duas ou três barras em cada perna desse ABC. Aqui tem a questão da frequência de barras, né, que a gente também vem comentando. Todo esse ciclo aqui, pessoal, né, apesar de ter, né, algumas movimentações um pouco maiores, a gente vê que ela não tem mais do que duas barras de tendência de alta sequenciais, ou seja, ela não consegue mudar esse ciclo, né? Esse ciclo se torna, né, um canal estreito de baixa, e mesmo com a lateralidade, né, o canal estreito de baixa vem se mantendo, né, a característica do ciclo, né, de não ter mais do que três barras, boas barras de tendência de alta, né, a gente não vê realmente isso daqui. E isso raramente é o suficiente para que traders vejam esse pequeno rally como uma reversão de tendência, né? Ou seja, duas barras só, né, contra uma movimentação que vem renovando mínimas, né, não é suficiente, né, para que você pense que essa movimentação, por exemplo, ela vá ser revertida. A barra 5 foi outro teste de média móvel. Barra 5, né? Tá bem aqui. Foi outro teste de média móvel. E desta vez houve dois fechamentos acima da média móvel, mas por pouco, né? Ou seja, ele está falando que aqui teve dois pequenos fechamentos, ó, bem discretos, né? Você vê aqui que aqui fechou acima e aqui fechou acima, né? Mas por pouco. E a correção foi seguida por uma nova mínima, ou seja, mais uma vez um M2S e o preço retomou, né, o extremo da tendência. Ao invés de ir além da máxima do pequeno swing que se formou após a barra 4, ao invés de ir além da máxima do pequeno swing que se formou, né, após a barra 4. O mercado falhou por apenas um tique e formou um topo duplo. Ele está falando do preço, né, conseguir reverter ou vir acima, né, dessa movimentação. Ao invés disso, ele falhou, né, deixou só pavio e ele cita aqui que foi por apenas um tique e formou, né, um topo duplo. Aqui é um ponto de swing minoritário, né, pessoal, tá? Por que minoritário? Porque está aqui um topo, está aqui um fundo, tudo que fica no meio dessa movimentação aqui acaba sendo minoritário, tá? Você pega sempre uma extremidade, ele pode ter correções ao meio, tá? Então aqui ele chegou, né, num topo minoritário. Traders viram a barra 4, traders viram a barra 4 como uma máxima mais baixa relevante, ou seja, ele está falando que essa máxima aqui ela era relevante, tá? Dentro dessa perna aqui. Pois ela foi seguida por uma nova mínima da tendência de baixa. E isso, né, torna esse topo, né, mais relevante. Se falha aqui, pessoal, né, se essa movimentação falha, né, não renova a mínima, ou seja, mantém-se, né, acima disso daqui, o topo relevante ficaria como esse aqui, tá? E esse fundo. E tudo isso daqui, né, seria lido como minoritário. Isso aqui não ganharia tanta ênfase, tá? Ele ganha ênfase porque o mercado conseguiu vir abaixo da mínima prévia, tá? Então teve um novo teste do extremo da tendência. E ela foi seguida por uma nova mínima da tendência de baixa, né? Que é a razão que ele está falando, né? Que traders viram a barra 4 como a máxima mais baixa relevante, pois ela foi seguida por uma nova mínima da tendência de baixa, ou seja, um teste do extremo. Uma vez que o mercado caiu para uma nova mínima depois da barra 5, tá? Depois que o mercado fez isso aqui, ó, caiu para uma nova mínima de novo, esta se tornou a mais recente significativa máxima de baixa. Vendedores moveram seus stops de proteção que estavam na barra 4 para a máxima, né, para cima da barra 5. Ou seja, antes você estava com stop aqui, quando ele vem mantendo a estrutura,
né, é quando você pode, né, ter um deslocamento de stop, né? Você só está autorizado, né, a mover, por exemplo, um stop de acompanhamento, né? Digamos que você fez uma venda inicial aqui, né, e que você fez algum tipo de parcial e que você está conduzindo esse trade. Você só pode mover o seu stop para a máxima da barra 4 quando ele faz essa nova mínima. Por que que é necessário que você espere isso? Porque você está vendo a continuidade da estrutura, tá, pessoal? Sem a continuidade da estrutura, ó, continuidade da estrutura. Stop inicial aqui, depois stop para cá, depois stop para cá. Opa, Luciano, beleza. Vamos tentar ir movendo, né, esse stop. Teve uma nova estrutura. Se ele tivesse feito uma nova mínima por aqui, ó, você poderia até deslocar seu stop para cá, tá? Seria a condição ideal de você deslocar o stop por conta de uma continuidade na estrutura. E vejam que quando o mercado falhou, né, em renovar a mínima, ele acabou mudando, inclusive, a estrutura, né, que vinha atuando de maneira muito mais drástica. Antes era uma tendência de baixa, isso daqui acabou se tornando o quê? Uma tendência de alta. Então, a regra, né, para que você vá movendo o seu stop é que ela acabou não acontecendo. Então, aqui, né, você já podia estar buscando algumas razões, né, para encerrar, por exemplo, próximo do fundo duplo. Mas aí a gente já chega, né, nessa leitura. Digamos que você estava conduzindo todo esse trade. Moveram seus stops, né? A barra 8, a barra 8 A barra 8 quebrou a linha de tendência majoritária e formou a primeira barra de correção de gap em relação à média móvel, né? Então aqui ele está falando que a barra 8, né, que é essa grande barra, ela acabou quebrando a LTB tá, majoritária. E isso daqui, né, também acabou construindo, né, o gap de média. Fez a sua primeira barra, né, que acabou sendo esse pequeno doji. Você teve gap de média aqui também, né, com as duas barras, dois fechamentos acima, que é um bom sinal de perda de força, né, dessa tendência aqui de baixa, tá? Então, isso aqui somado, né, com a quebra da LTB, né, é uma boa característica de perda de força dessa tendência, né, aquelas características finais. E aí ele ainda veio fazer um teste aqui da mínima da tendência. Então, igual como a gente falou, né, se você junta toda a leitura, né, digamos que você fez sua venda inicial aqui, você fez uma parcial e você veio conduzindo. Aqui, pessoal, no teste da mínima da tendência, já era interessante você realizar lucro total. Ah, não saí aqui, Luciano, teve gap de média. Gap de média é um setup de venda. Para quê? Para um teste da mínima da tendência. Isso daqui é característica de perda de força da tendência. Se eu estou vendido, eu tenho que estar realizando lucro aqui, né? Então, se eu venho vendido desde aqui de cima, eu tenho todas as características, né, anteriores do preço, né, e ver demonstrando sinais de perda de força, né, dessa tendência e que essa tendência em algum momento poderia, né, ser revertida. Então vejam que está ali, né, as características ali para que você seja, né, flexível e entenda que você também precisa, que a tendência também encerra, né? Mas antes teve todos os sinais. Aqui ele está falando, né, que a barra 8 quebrou a linha de tendência majoritária, formou a primeira barra de gap em relação à média móvel, uma barra com sua mínima acima da média móvel exponencial. Né? É que ele está falando de uma barra. A primeira barra de gap é normalmente seguida por um teste da mínima. A primeira barra de gap é normalmente seguida por um teste da mínima. Por isso que a gente vende, né, o gap de média. Tá? É, mas às vezes há uma segunda entrada. Né? Aqui ele está falando, né, que em alguns momentos, né, a primeira barra de gap de média, né, é seguida por um teste da mínima, mas às vezes, né, há uma segunda entrada, que seria vender a L1, né, e às vezes o mercado ainda te dá uma venda de L2. Aqui no caso ele até fez, né, ele fez a venda de L1 e pouco depois, né, ele corrige, faz aqui uma venda de L2, né, para algum tipo de teste da mínima da tendência. É, aqui, né, às vezes há uma segunda entrada. A quebra da linha de tendência majoritária pode ser a primeira perna de uma nova tendência. A quebra, né, ou seja, a barra que quebra a linha da tendência majoritária, ela pode ser a primeira perna de uma nova tendência. Né? Por quê? Porque ela mudou uma certa estrutura aqui. Né? Ou seja, ela conseguiu quebrar uma estrutura que antes vinha, né, se prolongando de maneira tranquila, consegue também fazer o gap de média, mas usualmente será seguida por um teste da mínima que pode ultrapassá-la ou não. Então aqui é a ideia do gap de média, né? A gente sempre repete que o gap de média ele tem premissa de um fundo duplo mais alto, igual ou mesmo, né, mais baixo. Ele pode ser qualquer dos tipos. Até conversamos, né, no vídeo de ontem sobre a questão de um fundo duplo idêntico, né? Às vezes acontece, às vezes a gente tem gap de média, tem um fundo duplo idêntico, defesa no tique, boa rejeição imediata. É bem interessante quando é dentro desse cenário.
você consegue vender baixo já esperando, né, que ele já venha pelo menos cumprir uma nova máxima, inclusive, né, romper isso daqui e às vezes pagar a projeção de alta. Mas não é sempre que a gente tem, mas às vezes sim. Antes que um movimento contra a tendência, pelo menos de duas pernas, se desenvolva. Tá? Então ele está falando aqui que mais vezes, né, isso daqui geralmente é a perna 1, mas que usualmente, né, é seguido de um teste da mínima, tá? Que pode ultrapassá-lo ou não, antes de um movimento contra a tendência, ou seja, um movimento de alta, de pelo menos duas pernas se desenvolva. Aqui, né, uma tendência de baixa, um rally, né, no caso. Então ele acabou tendo ainda, né, um pequeno rally de baixa aqui, antes, né, que essa movimentação aqui realmente mudasse de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Neste ponto, trades precisavam estar procurando por compras, tá? Ao invés de continuar operando na antiga tendência de baixa. Perdeu, né, aquelas características que tinha de boa movimentação. A barra de pausa, depois da barra 8, configurou uma venda de falha de rompimento acima da linha de tendência de baixa, né? Então ele está dizendo aqui ó, que a pausa, né, depois da barra 8, a pausa depois da barra 8 é o doji, tá, pessoal? Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. A pausa, a barra 8, tá? Essa boa barra de alta. Ele está falando a pausa, né? O doji são barras de pausa, né? Que a gente já estudou também. É... Deixa eu só me encontrar aqui. A barra de pausa após a barra 8 configurou uma venda de falha de rompimento acima da linha de tendência. Então ele está falando da questão de continuidade, né? A gente sempre fala, né, que barra de rompimento precisa ser seguida de barra de continuidade. E mais vezes o doji ele representa muito mais uma barra de falha, né, que leva a uma correção, somado ao gap de média, né, somado ao rompimento da LTB, somado àquilo que ele acabou de dizer, né, que mais vezes tem um teste da mínima da tendência, do que isso daqui já vir direto, tá? Reverter essa movimentação. Isso ocorre muito menos, tá? Então é melhor você trabalhar com aquilo que se repete muito mais. O rally até a barra 8 também rompeu acima das máximas minoritárias entre as barras 6 e barra 7. Ele está falando, né, das máximas minoritárias por quê? Porque dentro dessa perna, né, pessoal, tem uma máxima bem recente aqui, ó, e aí tem todo o impulso de baixa, né, que veio daqui. Então, isso daqui é a máxima majoritária, isso aqui é a mínima majoritária. Tudo que tiver no meio dessa movimentação aqui, ó, é minoritário. Esse topo aqui, Luciano, minoritário, tá? Quando que esse topo ganha relevância? Na hora que ele faz essa nova máxima. Aí esse topo aqui passou, né, a ser a possibilidade de ser uma movimentação majoritária. E esse fundo, um fundo majoritário. Onde, né, correções, né, que venham, mesmo que venham a qualquer ponto acima desse fundo, ainda seria, né, de movimentação minoritária dentro dessa perna e que ainda assim poderia ter retomada, tá? Então é importante você observar essa fala dele, né, sobre majoritário, sobre minoritário, para que você entenda, né, que estruturas passam a ser mais relevantes. Por exemplo, essa máxima, ela só ganhou relevância quando o mercado fez essa nova máxima. Até então, ela em relação a essa estrutura aqui, ó, ela era uma máxima minoritária. Ela renovou topos minoritários e também era minoritária, tá? Então, criando uma máxima mais alta minoritária na barra 8. Vejam que ele já citou aqui que ela é uma máxima minoritária. Porém, a barra 8 era ainda uma máxima mais baixa dentro de uma tendência de baixa maior. Ou seja, ele era um topo mais baixo dentro de uma tendência de baixa maior. O mercado caiu por algumas barras até a barra 9. Está aqui, ó. O mercado caiu por algumas barras até a barra 9, onde testou a mínima da barra 6. Está aqui a mínima da barra 6, né? Ou seja, fez um teste de fundo mais alto, né? Onde testou a mínima da barra 6. Entretanto, ao invés de atingir uma nova mínima de tendência de baixa, a barra 9 formou uma mínima mais alta. Vejam aquela ideia que eu sempre repito para vocês, né? Que é para vocês terem atenção à estrutura. Aqui ele está frisando isso, né? Ele tá chamando a sua atenção. Entretanto, ao invés de atingir uma nova mínima na tendência de baixa, ou seja, ele não conseguiu fazer uma nova mínima na mínima da barra 6, a barra 9 formou uma mínima mais alta, ou seja, isso aqui é um fundo duplo, né? É um fundo duplo em relação à barra 6 e à barra 9, porém, né, você também consegue observar, ó, que ele está acima da linha, né, da barra 6, ou seja, é uma pequena, discreta mudança de estrutura, tá? Ele não renovou uma mínima prévia. Mínima mais alta. A maioria dos vendedores
deve ter movido seu stop de proteção logo acima da máxima da barra 8. Então ele está falando dos vendedores que estão ó, participando de toda essa movimentação. A maioria dos vendedores, ou mesmo dos vendedores que né, estão participando aqui também, geralmente mantém seu stop de proteção aqui acima da máxima da barra 8. É um setup de gap de médio, um último suspiro, né, no caso dos vendidos, uma última venda. Né, já tem todos os sinais de perda de força da tendência. Movido seu stop para a máxima da barra 8. Provavelmente eles saíram de forma antecipada, porque decidiram que o mercado teria virado para o modo sempre comprado no impulso de duas barras após a mínima mais alta na barra 9. Veja que aqui, pessoal, ele está sempre somando as coisas, né? Ele está falando né, que dava para você ter saído antecipado, até mesmo vendendo aqui, ó, saindo né, da sua posição. Estou vendido, né, pessoal? Viu aqui que o mercado não retomou mínima. Deu um impulso de duas barras. Deixou um fundo mais alto, ou seja, ele renovou, apesar de ter renovado máximas minoritárias, ele renovou máxima. Quando ele desce, ele não desce a ponto de renovar a mínima, que era a mínima majoritária. A gente falou que isso daqui é a estrutura majoritária. A mínima majoritária ficou intacta, né? Ela não conseguiu, né, ser renovada. E isso daqui é super relevante. Depois disso daqui, você vê o impulso de duas barras. Ele está falando que depois, né, do decidiram, eles saíram de forma antecipada, ou seja, ele fala que o stop né, inicialmente estava aqui, buscando o quê? Que essa tendência renovasse mínima, fizesse um topo mais baixo, renovasse mínima. Né? A ideia era que a tendência continuasse, renova mínima, topo mais baixo, renova mínima, topo mais baixo. E assim você vem né, deslocando o seu stop. Isso para quem está vendido desde antes. Mas isso aqui falhou. Não renovou mínima. Ao invés disso, né, acabou deixando o impulso de duas barras. Que o mercado tinha virado para o modo sempre comprado no impulso de duas barras, após a mínima mais alta, na barra 9. Então ele está chamando atenção para esse ponto. Ou quando foi acima da bandeira de alta de duas barras formada duas barras depois. Né? A bandeira de alta ele está lendo como essa pequena barra de baixo aqui, tá? Isso aqui, ó. Quando foi acima né, dessa pequena bandeira de alta, né, de uma barra ali, que foi bem breve, né? Em tempo micro, né, você vê essa correção um pouco mais clara. É algo que ele repete também, né? Às vezes, quando você está estudando, ele acaba falando que você ia observar essa movimentação de maneira um pouco mais clara, né, num tempo menor. Mas isso aqui é tido, né, como uma bandeira de alta após esse impulso de duas barras. Ou quando foi acima, né, da bandeira de alta, né, de duas barras formada duas barras depois. Né? Então, bandeira de alta né, que foi formada aqui em duas barras depois. Então, aqui você também tem uma 2BR, né, pessoal? Inclusive uma 2BR na média móvel já, né? Como o mercado foi acima né, da barra 8 e formou uma máxima mais alta, eles esperavam preços mais altos. Por quê? Porque tem uma nova estrutura agora, né? Você tem um topo mais alto, um fundo mais alto e uma nova máxima. Então aqui tem todas as razões né, para você pensar agora né, que o mercado pode te possibilitar né, preços a níveis mais altos. O mercado formou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo nas barras 7 e 9. Está falando que o mercado formou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo entre as barras 7 e barra 9. Né? Também seria um fundo triplo, né, pessoal? Se você soma aqui com a barra 3, ele não citou isso, mas eu tenho uma movimentação de 1, 2, 3, né? 3 puxadas. Se eu tenho 3 puxadas, também posso chamar isso aqui de inflexão perna 1, perna 2. É só uma informação adicional que você também poderia incluir aqui nesse cenário. Bandeira de alta em forma de fundo duplo nas barras 7 e 9. A barra 9 foi um tique abaixo da barra 7. Essa ideia de um tique né, e já voltar, ela também é bem interessante, né, porque você começa a observar a questão de rejeição, pegando stops, mas não foi capaz de fazer uma nova mínima, né, uma nova mínima na região majoritária, só na minoritária. Os compradores estavam defendendo suas posições, né, ou seja, eles não deixaram o preço passar né, dessa região. Foi algo que a gente acabou também trabalhando durante essa semana. Por isso, comprando agressivamente a cada queda de preços, ou seja, uma nova, né, agora dessa vez, né, uma acumulação. Ou seja, eles estavam tentando comprar baixo, por isso que a rejeição é rápida. Né? Quanto mais rápido é a rejeição que você observa, assim como você observou a rejeição, por exemplo, aqui é o topo duplo, né, a barra já perder todo esse pavio aqui, ó, toda essa movimentação aqui já na tentativa né, de rompimento, né, você teve o preço, né, fazendo isso daqui, né, deixando já tudo isso daqui de rejeição, e depois, né, na sequência ainda uma 2BR.
Quanto mais rápida a rejeição, melhor, né? Você consegue observar se tem realmente vendedor, né, tentando entrar alto, né, nessa movimentação, assim como se tinha, né, comprador, ó, tentando entrar baixo, né, em novas mínimas aqui nesse mercado. E aí você vê que você não tem continuidade alguma, né, abaixo dessas regiões. Não foi capaz de fazer a nova mínima, os compradores estavam defendendo suas posições e por isso comprando agressivamente a cada queda de preços, uma nova acumulação, né, uma acumulação. A segunda perna para cima se completou no dia seguinte. Porque aqui já é a abertura de outro dia, né? Ele abre com gap de alta, corrige, né, até a região das médias, né? Depois ele retoma essa movimentação, tá? Então ele acaba abrindo aqui já praticamente, ó, pagando, né, 100% desse pivô. Você consegue observar que praticamente ele já pagou, né, 100% do pivô na barra 1. Isso já gera uma correção inicial, mas depois retoma, né, a movimentação. A estrutura, né, já estava bem interessante, né, nesse cenário aqui dessa abertura. Comparando os testes da média móvel feitos, né, nas barras 4, 5 e 8, barras 4, 5 e 8, vejam que ele está comparando, né, agora os testes da média móvel. Nota-se que a barra 5 penetrou mais do que a barra 4, ou seja, a barra 5 conseguiu alguns fechamentos acima da 20. A barra 4 não, ela só conseguiu uma mera violação. A barra 8 teve mais que penetração que a barra, que a barra 5, ou seja, ela consegue inclusive fechamentos completos, trabalhando acima da média móvel. Isso é esperado, e quando for o caso, tenha cuidado ao abrir uma posição vendida, né? Porque haverá muitos vendedores espertos que somente entrarão a preços mais altos, ou seja, já tem os sinais da quebra da estrutura, já tem os sinais da quebra, né, de perda de força da tendência. Então, cuidado para você não operar na fase final, tá, pessoal, da tendência. Tentem operar, né, essa fase mais forte, ela tende, né, a renovar a mínima. A ideia, né, é que você vá conduzindo isso até que ele faça, né, esses sinais. E muitos compradores, né, que estarão confiantes o suficiente para comprar essas quedas, né? Agora ele já está falando que compradores já estão mais confiantes para começar a participar. Por quê? Porque já teve sinais de perda de força da tendência. Isso reduz a pressão de venda e torna arriscada a sua entrada na venda, tá? Então não entre tarde, né, numa tendência. Tente participar, né, da fase forte, né? Foi todo o intuito praticamente desse estudo. Aqui, pessoal, ele está falando que ele tá falando sobre correções na média móvel. Né? Aqui é o outro slide, né? Aqui é onde a gente finaliza esse estudo. Eu acabei nem printando isso. Deixa eu só reduzir um pouco, né, essa tela, que aí eu acho que eu consigo encaixar o texto quase inteiro aqui, tá? Ele está falando aqui sobre correções na média móvel, né? É um trechinho mais breve aqui, mas vamos lá. Correções na média móvel. Eu falei para vocês que o AL ele usa, né, a média móvel de 20 deslocada de outros tempos gráficos, né? Muitas vezes ele faz isso para que você possa, né, por exemplo, para um iniciante, para ele manter uma certa clareza, né, onde está o preço, por exemplo, no outro tempo gráfico, né? Eu particularmente gosto de ver os fechamentos das barras ao invés de ver só as médias móveis, né? Eu acho mais útil. O mercado reverteu, e ele também, né? Porque ele também usa. Mas ainda assim, né? Em alguns momentos, quando ele está falando para iniciante, quando você está começando a estudar, seria legal você fazer isso daqui. O mercado, se você também só tem um monitor, né, do notebook, daria para você operar nos 5 minutos usando essa maneira aqui. O mercado reverteu na barra 1, né? O mercado reverteu a partir da barra 1, que foi a mínima mais baixa, que foi a mínima mais baixa. Ocorreram várias correções até a média móvel exponencial de 20 barras, né, de 20 períodos, que levaram a novas máximas no movimento de alta até a barra 4. Então ele está falando que teve várias correções aqui. Ó. O mercado faz uma, faz duas, faz três, né, faz uma quarta, faz uma quinta. Teve várias correções até a média móvel de 20. Já antecipando para vocês, a média móvel de 20 é essa aqui, essa não tem nenhum pontilhado, né? Então tá aqui a média móvel de 20. A média móvel do M15, né, que ele usa a média móvel deslocada, é essa pontilhada aqui. Ela é a média móvel do 15 minutos, saque deslocada aqui no gráfico dos 5 minutos. E aqui a média móvel de 20, tá, dos 60 minutos. Então ele usou as médias, né, dos tempos gráficos que ele observa, né, aqui deslocada no gráfico de 5 minutos. É possível fazer isso, tá, no índice.
Mas como falei para vocês, eu prefiro repetir aquilo que eu já venho fazendo, né, há muito tempo, que é usando as mesmas médias para ter os mesmos parâmetros, né? Porque a ideia das médias móveis, né, a gente usa elas como localizador. Então, dentro da análise técnica, quando você se acostuma com elas, muitas vezes você identifica até falsos rompimentos, dificuldade de romper, igual a gente fez na sexta-feira, né? Pela relação preço-média, tá? O mercado reverteu na barra 1, que foi uma mínima mais baixa. Ocorreram várias correções até a média móvel exponencial de 20 períodos, de 20 barras, que levaram a novas máximas, até o movimento de alta da barra 4. Então a gente já viu aqui, né, as correções, ele está falando a princípio do próprio 5 minutos. A barra 4 foi uma ultrapassagem de linha de canal, ou seja, tinha uma linha de canal aqui, ela foi ultrapassada, né? Ela conseguiu, né, já abrir acima e vir, inclusive a níveis mais altos, né? Provavelmente, né, pagando aqui, ó, a projeção de 100% desse pivô, né, que a gente consegue observar, né, que isso daqui aconteceu. Está até um pouquinho acima, né, se a gente de olho ali ao que nos parece. Então foi uma ultrapassagem da linha de canal. Opa, deixa eu só marcar essa linha reta aqui. Aqui, ó. Foi uma ultrapassagem de linha de canal. Ficou mais reta, mas eu não ajustei a ferramenta. Que levou, né, a ultrapassagem de uma linha de canal, que levou a uma forte correção até a barra 5. Né? Levou até uma correção depois, né, que levou até a barra 5. E aqui na barra 5 ele traz algo que a gente repete muito também, né? Aqui é só um reforço, né, daquilo que vocês já estão vendo no dia a dia. Como falei, um reforço escrito do livro. Eu acho importante vocês terem isso. Que testou a média móvel exponencial de 20 barras do gráfico de 15 minutos. Né? Ou seja, se você estivesse olhando o gráfico de 15 minutos, seria um retorno à média móvel de 20, né, do 15 minutos. E isso daqui também é um gap de média dos 5 minutos, né, porque aqui já virou tendência, está trabalhando acima da 20 dos 5. Teve dois fechamentos aqui embaixo, então é o gap de média mais, né, um M2B ou um 2HM ali do 15 minutos. É a mesma coisa, tá? Então, ele testou a média móvel exponencial de 20 barras do gráfico de 15 minutos. Né? Ela está ali deslocada, né, mas está apresentada no gráfico de 5 minutos. E então foi um segundo teste da máxima da tendência. Tá? Então, no 15 minutos foi só um 2HM ou um M2B, e aqui nos 5 minutos foi um gap de média, né, em relação à sua média móvel de 20. Tá? E aí, aqui ele traz mais uma, né, uma informação. E aí ele está falando aqui que o mercado fez ainda, né, um teste da máxima da tendência, ou seja, ele fez uma nova máxima aqui no, uma nova máxima na máxima aqui da barra 4, tá? Então conseguiu aqui ainda continuar essa tendência. O mercado abriu com gap de baixa até a barra 7. Né? O mercado abriu com gap de baixa, né, até a barra 7, né, que é aqui. E embora o mercado tenha aparentado ser baixista inicialmente, o movimento para baixo foi a primeira correção até a média móvel exponencial de 20 barras dos 60 minutos. É isso que a gente veio trabalhando, né, lá no 60 minutos, lembram? Apesar de parecer muitas reversões ali dos 5 minutos, né, do 15 minutos, lá nos 60 minutos, pessoal, foi a primeira vez que o mercado, ó, desde tudo isso aqui, ó, vários dias, né, você está vendo dias aqui, ó, toda vez que tem esse pontilhado é um novo dia, aqui é um dia, aqui outro, aqui outro. Lá no quarto dia ele abriu com gap de baixa. E aí ele está lá tocando a média móvel de 60 minutos, né, que é cada barra 60 minutos. Foi o movimento abaixo, foi a primeira correção até a média móvel exponencial de 20 barras dos 60 minutos. Ou seja, foi a primeira vez que ele veio testar a MM20 do M60, que é a linha tracejada. Né? E foi seguido por uma nova máxima na barra 8. Né? Então, depois, ainda assim, né, foi seguido por uma nova máxima, né, na barra 8. Inclusive aqui, mais uma vez, né, pagando projeção, né, de alvo. Tá? Você consegue observar que isso também foi realizado. Então, vejam, né, que ele está fazendo. Nesses dois pequenos trechos, ele acabou falando aquilo que a gente repete o tempo todo. Pessoal, atenção lá como é que está a tendência lá nos 60 minutos. Pessoal, atenção como está a tendência lá no 15 minutos. Isso é relevante, não foca só no 5. Cuidado para não focar só no 5. Foca só no... Ah, Luciano, mas é uma reversão aqui. Cara, às vezes você está vendo como que parece uma reversão no 5. É só uma correção no 15. Aquilo que você acha que é uma reversão no 5, às vezes é só uma correção no 60. Então, cuidado com isso. Tenta manter essa ideia de triplo screen aqui, pelo menos por um longo período, tá? Para que você tenha
experiência, para que você fique, evite de ficar, por exemplo, contra uma tendência macro, né? Então, vejam que aqui em poucas páginas, né, ele acabou trazendo, né, essa ideia aqui desse estudo para gente. E isso, cara, no dia a dia vai fazer muita diferença no teu trade, né, para os amigos aí que tem muita tentativa de construção de trade contra a tendência, cara, olhe nos três tempos. Dá uma olhada nos três tempos, vê o que, que eles estão te falando, para ver se você pode realmente operar e prolongar, por exemplo, um trade contra a tendência. Veja se não tem um bom setup de compra nos 60 minutos. Às vezes você tem um M2B nos 60 minutos, às vezes você tem um gap de média, às vezes você tem um toque na 9 nos 60 minutos. E aí está numa fase muito forte lá nos 60 e você está buscando por venda. Vejam que durante quase toda essa subida a gente quase não vendeu, né? Se vocês observarem toda essa movimentação de alta, apesar de estar alto, o maior foco dos trades nosso foi na compra, né? Então, vejam que a gente vem trabalhando, né, dentro de uma maneira racional e repetindo, né, aquilo que a gente vem fazendo, tá? É, Aqui, pessoal, eu queria só. Não é recomendação de compra, tá, pessoal? Nem de venda, não posso fazer isso. Mas eu queria apresentar para vocês aqui só rapidamente aqui duas ações, né, que se encaixa dentro de algumas coisas que a gente já faz. A Neo Energia, né, ela está numa outside bar saindo da média móvel de 9. Né? Claro, podia ter fechado um pouco mais baixo aqui, teria sido bem mais agradável, né, para quem não está participando e ainda fosse entrar, por exemplo, de imediato. Mas ela tem aqui, ó, uma barra de rompimento, né, desse pivô e muitas vezes o mercado paga, né, esse primeiro alvo. Né? Já tem uma boa barra aqui de continuidade, falta pouca coisa aqui, tá? Antes disso, né, você também vê a possibilidade, né, de você estar observando o mercado como uma wedge, uma movimentação de três puxadas. Então, aqui, se ele renova esse ponto de inflexão, né, ou seja, para ele atingir o alvo, ele renova, né, o ponto de inflexão, basicamente, né, você teria a ideia de uma perna 1, né, ou seja, ele renovou o ponto de inflexão, perna 1, e poderia ainda ter uma perna 2 de alta. Isso daqui é o segundo alvo, tá, dessa marcação. E bem aqui, né, você tem o topo desse canal, que é o wedges que dão certo, né? Se ela renova essa inflexão, né, ela tende a vir buscar aqui o topo do seu canal, tá? Então, vejam que é uma possibilidade, né, de um trade, né, a ser realizado. Isso para quem não participou um pouco antes. Dentro das mesmas regras, pessoal, que a gente vem estudando. Opa, Luciano, como assim? Você vê que aqui, ó, o mercado veio trabalhando numa fase, né, de tendência, ó, muitas barras abaixo, né, da média móvel de 20. E aí ele consegue fazer aqui o gap de média. Mais de uma vez, né, pessoal, aqui, ó, ele vem uma certa tendência, faz um gap de média, vem numa certa tendência, faz outro gap de média. Ele está num ciclo um pouco não tão forte, né? As correções acabam sendo mais profundas, mas ainda assim é a mesma leitura, né? Ele acaba retomando o mínimo. E aí ele acaba fazendo dessa vez o gap de média, só que aqui, ó, tem a pequena mudança, uma pequena distinção dentro daquilo que a gente vinha estudando. O mercado vem renovando mínima, ou seja, as vendas que você fez aqui, ó, cumpriu a ideia. Lembra aquela ideia de que muitas vezes, né, você tem uma mudança minoritária? Aqui é um topo duplo minoritário, né? E aí o mercado, né, depois retoma a mínima mais uma vez. Então, se você estava com stop aqui, depois você podia manter seu stop aqui. Opa, Luciano, eu posso manter meu stop aqui? Aqui teve a falha, né, da estrutura. Então, aqui, por essa movimentação, seria interessante você fazer aquilo que a gente falou. Opa, falhou aqui, eu preciso estar buscando alguma razão para encerrar esse trade. Tá? Então, aqui eu tenho a possibilidade de uma wedge, fundo duplo levemente mais alto, ou seja, deu um passo na mudança da estrutura, e aqui também. Então, isso daqui, ó, é a mesma ideia daquilo do final, daquela movimentação que a gente está vendo lá do gráfico diário. Vamos dar uma olhada como é que está o semanal, de neoenergia? Bem interessante aqui também, né? Aqui teve uma entrada, né, de antecipada, né, dentro de um setup que a gente também trabalha bastante. Você tem uma boa tendência. Aqui você não tem fechamentos abaixo da média móvel de 20, tá? Apesar de conseguir fechamentos, né, não tem barras completas, é o que eu estou querendo dizer de verdade. Né? Barras completas seria o gap de média. Então essa tendência aqui ela se mantém. Aqui você tem um gap de uma barra, ele não conseguiu retomar a tendência. Aqui você tem o gap de média, né, construído, né, de maneira completa. Né? Você tem as duas barras aqui fechando abaixo da média móvel de 20. Se eu não estou enganado, são essas duas aqui. Né? Não vou nem preciso da zoom, mas a entrada dela, né, a retomada de H1 foi aqui. Depois ela faz uma correção e teve aqui uma entrada ainda de H2. Teve as duas entradas, né, e tem a premissa do mercado testar a máxima da tendência. Aqui no semanal, né, ele tem uma projeção de alvo macro que ficou faltando. Ele está aqui em 22,57. Né? Então você tem uma projeção de alvo bem aqui
bem próximo, né, de uma possibilidade, uma movimentação de 3 puxadas, tá? Então tem ainda, né, um potencial do mercado vir, né, testar essa região. E mais uma, né? Deixa eu só colocar aqui no diário. Raia Drogasil é um setup familiar também, né? Já pagou, né, pessoal, projeção de alvo, né? Mais uma vez vejam, né, como funciona, né, essa ideia de projeção de alvo. Olha onde o preço para, né? É muito, muito relevante que você repita muito isso daqui para você entender que muitas vezes você tem que realizar lucro, mesmo que parcial. Aqui em Raias Drogasil, né, você tem aqui o mercado voltando para uma tendência. Opa, Luciano, tem 20 fechamentos aqui acima da 20, o 21º acabou fechando abaixo da 20. Já é um sinal de perda de força de tendência? Claro que é. Fase mais forte foi aqui. Isso daqui é o que, Luciano? Gap de média. Primeira retomada de máxima está em cima de uma região de troca de polaridade. Né? Primeira retomada de máxima aqui, eu tenho uma possibilidade de um setup de compra? Tenho. Então, você pode deixar um alarme, né, aqui, né, na máxima dessa barra. Ô, Luciano, não fez uma nova máxima. Tem um topo mais baixo aqui. Você desce para a próxima barra, assim como você poderia estar fazendo aqui. Tá fazendo aqui. Aqui é uma região de possível troca de polaridade. Isso daqui pode levar à construção, né, até mesmo de uma nova máxima, né, do preço retomar a tendência. Tem um gap aberto aqui também, gaps abertos funcionam muito bem, né, para esse tipo de movimentação. E aí é sempre interessante também você dar uma olhada ali, né, no semanal para ver como é que estão as coisas, né. No semanal você está em uma movimentação tanto quanto mais lateral, mas, né, ao mesmo tempo que é uma movimentação mais lateral, você tem aqui um pequeno microcanal, né. Então esse pequeno microcanal aqui, ó, pode levar, né, ainda ao preço a uma lateralidade. A lateralidade, né, ou mesmo, né, uma projeção, né, de alvo um pouco acima, que ainda assim está devendo aqui em Raias Drogasil. Né? Você tem a projeção de 100% desse pivô, né, em 30,68, né, e ele ainda não foi alcançado. Bem como, né, uma possibilidade também, né, de chegar realmente na wedge aqui. Né? Ou você já vê essa movimentação como uma wedge. Se você já vê, né, essa movimentação aqui como um wedge, você sabe que o ponto de inflexão dela está bem aqui, né, que é o preço mais baixo que ele veio, né, na verdade aqui, ó, o preço mais baixo que ele veio, né, quando ele fez essa correção dos topos minoritários, tá? Então você consegue observar, né, que você ainda teria essa possibilidade de alvo ali em 30,68, beleza? Então são algumas aplicações, né, que você consegue fazer, né, da teoria, né, trazer a teoria para a sua prática. Aqui, ó, por exemplo, foi uma tendência no semanal. Aqui você teve, né, o gap de média e ele te levou também, né, a um teste da máxima da tendência. Aquilo que você vem estudando. E ele gerou aqui uma fase mais lateral, né, desse mercado. Beleza? Aqui acho que tem um fundo duplo idêntico, né, pessoal, que a gente também trabalhou aqui essa semana e explicou ele, né? Aqui, ó. Lembra que a gente falou que o fundo duplo idêntico, e agora a gente está falando do semanal, e demorou pra caramba. Aqui, ó. Quando a gente fala de um fundo duplo idêntico, né, a defesa no TIC, muitas vezes ele vai trazer ao mercado onde? Na máxima prévia. Ele acabou cumprindo isso daqui também, tá? Então só alguns pontos adicionais, né, exatamente no TIC, tá? Beleza? Pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Desculpem aí, às vezes as pausas aí, mas como eu falei, né, tô levemente gripado aqui, né, mas em breve a gente tá 100%, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês, um bom final de semana e até mais.